Apocalipse segundo Pietro Baldi, agora numa versão bem mais detalhada. Concluída a primeira parte, os avisos aos 7 povos, seguimos para a segunda parte, que tem 2 fases. A primeira fase, ações dos homens, e a segunda, a resposta de Deus. Numa visualização, vemos as ações dos homens e a resposta de Deus. Vamos agora para a primeira fase da segunda parte, as ações dos homens. Mas antes de irmos com mais detalhes nas informações constantes da primeira fase da segunda parte, que são as ações dos homens no Apocalipse, temos que abrir algumas chaves simbólicas explicadas por Pietro Baldi, mas também outros historiadores e estudiosos do Apocalipse também concordam, a respeito das simbologias. São várias, nós vamos apresentar aqui apenas as principais, onde vamos ver, logo num primeiro momento, vários seres muito bizarros, seres com chifres, com cabeça de leão, com asas, uma mulher sentada numa besta avermelhada, com 7 cabeças, dragões, etc. Todos esses seres, de uma forma geral, claro, representam no mundo os homens com suas ações perversas, a sua ganância, a sua indiferença, crueldade, a ânsia pelo poder, a cobiça e etc. Veremos também muitas referências ao número 7, que significa número perfeito, ciclo completo, processo inteiro realizado. Como, por exemplo, vemos a obra divina da luz branca, cujos espectros dão as 7 cores do arco-íris. Temos na energia sonora as 7 notas musicais, as 7 fases da lua e por aí vai. E o 7, como não é divisível, ele só pode ser composto na sua metade mais possível em 4 e 3. E o 4 e 3 são números também de altíssimo significado que, multiplicados, dão 12. Daí vem os 12 meses do ano, e temos outras referências ao 12, como os 12 apóstolos e por aí vai. Temos também, por exemplo, o caso da pirâmides do Egito, que tem a sua base de 4 lados, um quadrado de 4 lados, por 3, que é o triângulo. Também uma referência à importância do 12, mesmo antes da era dos judeus. E significa sempre tempo, quantidade, grupo, estrutura perfeita. Por isso, voltando aos apóstolos, a referência ao 12 mostra que ali é um grupo perfeito realizado, e por aí vai. E 12 vezes 12, já que 12 é um grupo perfeito, 12 vezes 12 dá o significado de multidão, seleção, equipe, uma quantidade muito grande de pessoas perfeitamente selecionada. Então, vemos que, na verdade, não há números em seu significado concreto. Os números também possuem seu significado, a sua simbologia numerológica. Não devemos, portanto, nos amarrar em qualquer número pelo seu significado concreto, e sim pelo símbolo que ela representa. E o livro das Revelações apresentará muitas referências a dias, que significam anos, e obviamente meses são pacotes de 30 anos, isso de forma genérica, não pode ser considerado de forma absoluta. E há também a famosa citação 666, que é ligada à besta, a segunda besta, a besta que saiu da terra, e precisamos aqui abrir um pequeno parênteses. Não só para esse número, mas também para as simbologias, as formas descritas no Apocalipse. Como João Evangelista recebeu isso do absoluto, que é o Criador, que engloba tudo que existe no universo,
não só no espaço, mas no tempo, para Deus tudo já é acontecido. O homem que está imerso nessa realidade de Deus, ele não tem como escapar de manifestar, de uma forma, ainda que inconsciente, aspectos destas simbologias. Bastando apenas uma chave espiritual, ou seja, uma pequena revelação espiritual para que o homem atento consiga ligar um ser ou uma pessoa ou um grupo a determinada simbologia do livro das Revelações. Bom, dito isso, passaremos a mostrar primeiro o que significa 666 espiritualmente. Se 6 é o inverso físico do 9, ou seja, a bola para cima é 9, e 9 simboliza elevação espiritual máxima e moral também, numerologia essa, onde o 9 também é considerado elevado não só para os judeus, mas para os hindus e outras muitas crenças, principalmente orientais, a bola para baixo, que é o 6, é o nível mais baixo do ser humano, do ponto de vista ético, moral e espiritual. Não quer dizer que o ser seja idiota, estúpido, não quer dizer isso, às vezes muito pelo contrário. Mas que do ponto de vista espiritual moral ele é o mais baixo, é o mais inferior. E como é repetido 3 vezes, só caracteriza que está consolidado, 3 vezes consolidado, assim como há referências ao 3 vezes santo, 3 vezes eterno, dizendo que é também a elevação máxima consolidada, existe a inferioridade máxima estabelecida, que é o número 666. E comprovando com alguns exemplos sobre a ligação das simbologias com as pessoas e seres de forma inconsciente, apresentaremos o número Nero, que significa, no alfabeto hebraico, 666, pois o alfabeto hebraico pode ser também traduzido em números, e somando esses números dá 666. Esse é bastante famoso. Um outro que talvez não seja muito famoso, mas muito respeitável e interessante, principalmente por causa da fonte, é do livro A Caminho da Luz, do espírito elevadíssimo de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Lá ele dá um exemplo do 666, informando que no momento do decreto da infalibilidade papal de Pio IX, em 1870, ele diz, traduzido para o português, o seguinte: que o Papa é o vigário geral de Deus na Terra, que é vigário do Filho de Deus e que é o príncipe do clero. E escrito, obviamente, em latim, como foi na época, seria escrito assim: Vigaris generalis Dei in terris. A outra frase, Vigarius Filii Dei. E a última, Dux Cleri. Essas frases, segundo Humberto de Campos, elas estão diretamente ligadas ao Apocalipse. Usando essa chave geral, vamos apresentar inicialmente um exemplo, pegando qualquer uma dessas 3 frases, mas vamos trabalhar só com a primeira como exemplo, transformando as letras, usando as letras que significam também números romanos, e somando esses números romanos, teremos também o 666. Com o vigário geral de Deus na Terra, faremos isso. Somando o VIC, tem 5 mais 1, mais 100, que dá 106. Depois o IV, que dá 1 mais 5, e assim por diante. Vamos somando, somando, e somando dá esse total. Mas, somando tudo, dá exatamente o 666. Não é impressionante? E, gente, se nós fizermos isso também com o Vigarius Filii Dei e com Dux Cleri, vai dar exatamente 666. Ou seja, o 666 repetido 3 vezes, reconfirmando de forma cabal, inequívoca, que eles estavam manifestando o 666 da besta do Apocalipse. E só para reforçar o que já foi mencionado, quando se falar de cidades, de países, de povos, estamos falando a representação geral que esse povo, aquele país específico representa.
Ou seja, seres sintonizados com o que simboliza aquele país ou grupo é que estão dentro daquela condição, e não necessariamente o povo inteiro daquela área. Isso já foi explicado só para reforçar a ideia e podemos seguir tranquilamente em frente. Já nos adentrando na primeira fase da segunda parte, Ações dos Homens, passaremos primeiramente pelas grandes etapas do Apocalipse, dessa fase, os selos, depois as trombetas, etc., apresentando as relações que Pietro Baldi faz para entendermos as simbologias e as relações e as repetições que estão nessa fase. Logo à frente, não estranhe muito essa primeira parte, pois esta tela vai apresentar as relações iniciais que Pietro Baldi faz, e logo em seguida, Pietro Baldi mostra no livro Profecias por que ele fez essas relações. Então vamos lá. Temos o primeiro selo, cavalo branco. Depois, em seguida, no livro das Revelações, tem o segundo selo, que é o cavalo vermelho, são os famosos cavaleiros do Apocalipse. Depois, o cavalo preto. E, por fim, o cavalo amarelo. E Pietro Baldi faz o seguinte. Ele relaciona o primeiro selo, cavalo branco, com o primeiro prodígio lá na frente, que é exatamente a mulher e o dragão. Não leremos estes eventos, é fácil de acessar na Bíblia, depois dá para fazer um relacionamento melhor, inclusive descobrir outras relações maiores, mas Pietro Baldi, de uma forma geral, apresenta aí. Primeiro prodígio, mulher e o dragão, relação com o cavalo branco. O cavalo vermelho, ele relaciona com o segundo prodígio, a besta que saiu do mar. O cavalo preto, ele não dá relação nenhuma, ele pula o cavalo preto e vai para o cavalo amarelo, onde relaciona com a besta que saiu da terra. E para cada um desses cavalos, ele apresenta uma relação com os povos da atualidade ou do passado recente da humanidade. Com o primeiro selo, cavalo branco, que ele relaciona com a mulher e o dragão, ele relaciona com o imperialismo inglês. Calma, gente, mais à frente vamos explicar por que Pietro Baldi fez isso. Com o segundo selo, vermelho, e o segundo prodígio da besta que saiu do mar, União Soviética. O terceiro selo, cavalo preto, Alemanha nazista. E o quarto, o cavalo amarelo, a besta que saiu da terra, com os Estados Unidos. Mais à frente, Pietro Baldi explica por que ele fez isso. E Pietro Baldi agora começa a explicar por que ele fez esse relacionamento. Começando com o imperialismo inglês, que ele relacionou com o cavalo branco e com a mulher e o dragão. Ele começa explicando que o dragão é um ser ardiloso, que se arrasta como uma serpente, ele é astuto, matreiro, que são atributos muito ligados ao imperialismo inglês da história. E não há como discordar disso. Ele também comenta o aspecto do materialismo, da animalidade que simboliza o dragão. A animalidade não é aquela que nós entendemos normalmente. Aqui fala-se de animalidade como comportamento espiritual, onde o animal, por exemplo, ele não tem nenhum interesse espiritual. O animal não reza, ele simplesmente vive a vida material, onde só o que é da terra que importa. E nesse ponto há pessoas e povos que se comportam dessa maneira. Aí está a animalidade. Inclusive, há informações elevadas de que o homem, de uma forma geral, comportando-se só cuidando da matéria e não do espírito, eles nada mais são espiritualmente do que animais inteligentes. E esse tipo de comportamento materialista, que não quer dizer que eles sejam burros ou limitados intelectualmente, apenas tem espiritualmente um comportamento animal, também pode ser atribuído ao imperialismo inglês, apesar da religião anglicana, do protestantismo, que eles têm bastante lá, mas na prática o povo se comporta com o interesse no ter e no poder. Inclusive, essa descrição de vencer e conquistar está atribuída ao primeiro cavalo, cavalo branco,
onde realmente esse povo foi e podemos considerar que ainda é muito poderoso, não só do ponto de vista militar, mas também econômico. Em branco, nós começaremos a acrescentar ideias usando o raciocínio de Pietro Baldi para ampliar a conversa a respeito desses relacionamentos. Onde primeiro comentamos que não é necessariamente, nós acreditamos nesse canal, que não poderíamos atribuir isso só ao imperialismo inglês, mas também talvez a Europa toda pudesse ser colocada nesse contexto, até porque as conquistas não foram só da Inglaterra, Portugal, Espanha, França, principalmente, fizeram coisas semelhantes, apesar de reconhecermos neste canal que o imperialismo inglês é o que mais simboliza este comportamento, esse aspecto comportamental que Pietro Baldi descreve. Notem outra coisa, reforçando o pensamento de Ubaldi, que há muitos e muitos filmes, principalmente da Idade Média, relacionados à Inglaterra, onde se apresenta lutas pela coroa, dragões. Há até um seriado famosíssimo de um canal de TV paga muito recente, que teve quase uma década de temporadas, em que se fala muito de posse de tronos, posse de coroas, muitos e muitos dragões, etc. Inclusive seres cavaleiros com arcos na mão, guerreando, lutando, e repetidamente, história de Robin Hood, tudo ligado a coisas e descrições que praticamente coincidem com a descrição ou da mulher e do dragão ou do cavalo branco, provando o que nós já tínhamos comentado. Lembra quando nós comentamos a respeito de que o ser, sem querer, ele manifesta aspectos ligados a profecias divinas? Então o homem, neste caso, principalmente a Inglaterra, com seu imperialismo, manifesta aspectos dos dragões. Os dragões que eles tanto combatem, na verdade, são eles mesmos. Com a coroa do cavalo branco, eles contando sobre coroas apenas estão mostrando que eles são realmente o primeiro selo do cavalo branco e são realmente o dragão do primeiro prodígio. Com a União Soviética, Pietro Baldi comenta que, assim como a besta que saiu do mar, que é descrita como ter a capacidade de tirar a paz na Terra, a União Soviética realmente fez isso, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. E depois dela, principalmente na década de 50, 60 e 70, a cor vermelha da União Soviética é considerada beleza, um símbolo, uma cor bela da União Soviética, que está sendo atribuída, mostrando mais uma vez, ou pelo menos evidenciando, que o ser humano, sem querer, manifesta aspectos ligados a simbologias que estão previstas há milhares de anos pelos profetas. O materialismo da besta, e aqui bem qualificado, porque o ateísmo da União Soviética era estrutural. Filosoficamente, oficialmente, a religião, a religiosidade foi banida do comunismo. Então, está aí comprovado, que mostra que, não havendo espiritualidade, só pode estar ligado espiritualmente ao nível animal, besta. Quando a besta sai do mar, quer dizer que são muitos povos. Nós não comentamos essa simbologia, porque ela só vai aparecer principalmente aqui. Mas quando se fala de mar, é que são vários povos. E é o que é a União Soviética, vários povos reunidos. Admirada pelos povos também, essa simbologia está clara na besta. E foi o que realmente aconteceu, principalmente na década de 50 e 60, que a União Soviética realmente ficou impressionante. E, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, foi apoiada tanto pelos Estados Unidos como pela Inglaterra. Logo depois teve os problemas que nós já conhecemos. Mas naquele início, realmente, houve muita admiração de todos os povos do mundo. Fala também no Apocalipse que a besta teve uma chaga curada, que Pietro Baldi, à época, especulou, ele disse que não tinha certeza, talvez seja a Batalha de Stalingrado, mas este canal comenta que, por exemplo, a União Soviética foi desfacelada e está se recuperando como Rússia, apesar de não ser mais comunista, mas realmente pode ser vários eventos que a União Soviética sofreu, ou antes como Rússia, que fez eles se recuperarem, voltarem das cinzas. Também é possível.
Um comentário que é atribuído à besta no Apocalipse, que diz o seguinte: Deus avisando a besta, quem usa a espada, com a espada será ferida. Ou seja, Pietro Baldi comenta que claramente ela vai se autodestruir, vai se esfacelar. E não foi o que aconteceu. Mas Pietro Baldi falou isso em 1956, quando a União Soviética estava no auge, e ninguém pensaria ou imaginaria que a União Soviética teria um destino tão curto. Mas ele, Pietro Baldi, fruto, obviamente, da sua elevadíssima condição espiritual, sua afinidade com João Evangelista e Francisco de Assis, que uma encarnação do outro, e também, não comentamos, mas Francisco de Assis era o guia espiritual, ou seja, João Evangelista era o guia espiritual de Pietro Baldi. Então, com essa autoridade toda, ele podia profetizar com segurança que a União Soviética ia se esfacelar e em breve. Está lá no livro. E nós aqui no canal gostaríamos de comentar um aspecto numerológico. A União Soviética durou de 17 a 89, dão 72 anos, então é igual a 6 vezes 4 vezes 3, ou 6 vezes 12, onde o 6 é um número invertido da besta, ou seja, um número negativo, em que um grupo está sendo multiplicado, que é o 4 vezes 3, mostrando um período de tempo, que seria o 12, usado de forma negativa. É a nossa interpretação. E, obviamente, provando que a humanidade, sem querer, manifesta aspectos proféticos. Com relação à Alemanha nazista, que Pietro Baldi só relaciona ao terceiro selo, o cavalo preto, ele comenta o seguinte, que realmente, assim como o cavalo preto fala indiretamente de escassez de alimentos, houve uma forte escassez de alimentos. Não só antes da Segunda Guerra Mundial, mas também um pouco depois, onde houve muita miséria naquele país. Um descontrole terrível da moeda também houve, principalmente nos estertores da Segunda Guerra Mundial, com o marco alemão atingindo valores, ou desvalorizado absurdamente, a moeda não tendo sentido nenhum, as pessoas indo com carrinhos de notas de marcos para comprar alguns punhados de pães, etc. Fala da cor negra dos países do eixo, os países que se alinharam, e a Alemanha em particular, usavam o negro como seu símbolo, mostrando mais uma vez o que está sendo reiteradamente comentado, que sem consciência o ser se atribui ou se liga a certas simbologias do livro profético das revelações. E ele diz que não há prodígio para o terceiro selo porque o cavalo negro desapareceu rapidamente da política do mundo. Então não é considerado prodígio porque ele surgiu e logo acabou. Ou seja, não há um tempo histórico considerável. Por isso não foi mencionado na fase dos prodígios mais à frente por João Evangelista. E nós nesse canal, usando, impressionados com a simbologia dos símbolos, dos números, podemos destacar que a Alemanha nazista manifestou-se como guerra de 39 a 45, exatamente o número inferior de 6 anos. Foi um curto reinado, ou uma curta atividade, onde o 6 está tipificado. Não só para a Alemanha nazista, que perdeu, mas para aquela guerra trevosa que foi a Segunda Guerra Mundial. E quanto aos Estados Unidos, Pietro Baldi atribui o quarto selo, o cavalo amarelo, e o terceiro prodígio, que é a besta que saiu da terra. E ele diz o seguinte, que essa besta, ligada aos Estados Unidos, é outra forma de materialismo, expressa em forma de riquezas, de indústrias, de pujança material em diversas áreas, inclusive na política, na economia, etc. E efetivamente, o materialismo americano é altamente resistente ao espiritualismo,
Alguns exemplos são os esforços que o espiritualismo teve de ingressar sem sucesso na mente e nos corações do povo americano. Alguns exemplos rápidos foi o exemplo das famosas irmãs Fox, que no século XIX conversaram abertamente com espíritos, registrado por repórteres, jornalistas, saiu na mídia durante semanas no século XIX, confirmando por todas as formas materiais e espirituais possíveis, a existência da realidade do mundo dos espíritos. Houve o esforço de Vivekananda, Yogananda, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Yogananda, por exemplo, ficando décadas nos Estados Unidos fazendo milagres e fenômenos espirituais a céu aberto. E todos esses seres fantásticos, inclusive Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Valdo Vieira, foram nos Estados Unidos mostrar a realidade dos mundos dos espíritos de diversas formas. E nenhum desses esforços teve fruto considerável. O povo continuou, de uma forma geral, altamente materializado, mostrando que a força que essa besta tem na área material também faz resistência enorme à espiritualidade, de uma forma geral, claro. A profecia diz que a besta terá o chifre do cordeiro, mas não é o cordeiro. E é o que realmente acontece, onde o povo americano, com a sua cristandade voltada para o protestantismo, e os pastores protestantes sendo os mais ricos, as igrejas mais poderosas economicamente, são as igrejas protestantes americanas. Ora, isso é uma contradição com relação ao mestre iniciador dessa religião, Jesus, que dizia para não se acumular nada na terra, porque ela é passageira. Condenava o rico dizendo que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico ir para o reino dos céus. Falava, ai de vós ricos que têm seus gozos na terra, e assim por diante. Porém, contradizendo tudo isso, os pastores e as igrejas protestantes acumulam bens na terra o tempo incessantemente. Contradizendo, ou seja, confirmando que efetivamente eles terão o chifre do cordeiro, ou seja, irão às igrejas, cantarão, louvarão hinos, rezarão, mas as suas atitudes não vão confirmar as mensagens do Mestre, serão o contrário. Chifre do cordeiro, mas não são de Deus. E a profecia vai mais fundo, diz que a besta falará como o dragão, que Pietro Baldi explica que é o Império Britânico. E efetivamente os Estados Unidos falam a língua do Império Britânico. Aliás, foi colonizada pelo Império Britânico. Falam inglês. Assim como o Império Britânico e os Estados Unidos falam a mesma língua, o dragão e a besta que saiu da Terra falam exatamente a mesma língua. Impressionante. E diz a profecia que a besta mostrava o seu poder diante da primeira besta, que Pietro Baldi explica que é a União Soviética. Realmente, os Estados Unidos exibiu seu poder material, sua capacidade bélica, militar, sua capacidade aeroespacial diante da primeira besta, a União Soviética, que buscou concorrer com ela em várias áreas, até na área esportiva. E esse gasto aeroespacial, militar, etc., em detrimento do bem-estar do seu próprio povo, gerou a bancarrota da União Soviética, porém fruto do exibicionismo, vamos assim dizer, entre aspas, do poderio americano. Mais uma profecia que encaixa perfeitamente. E essa também, que também nos impressiona muito, diz que a besta fará prodígios grandiosos até fazer descer fogo do céu. E o que aconteceu exatamente com Hiroshima e Nagasaki ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945? Os Estados Unidos fez descer 2 poderosas bombas atômicas nessas cidades japonesas. E isso nada mais é do que fazer efetivamente descer o fogo do céu. E os Estados Unidos também exibe uma capacidade impressionante de destruir o mundo dezenas de vezes com seu artefato nuclear. E, mais uma vez, eles realmente fizeram e fazem prodígios grandiosos,
conquistaram a Lua, têm praticamente um planejamento de chegar a Marte até o final dessa década, foram até o fundo do mar, desenvolveram tecnologias na área aeronáutica, praticamente prédios inteiros voadores, são capazes de prodígios tecnológicos fantásticos, os computadores, a televisão, o celular, o smartphone, carros que praticamente andam sozinhos, inteligentíssimos, e por aí vai, confirmando seus prodígios e a capacidade de descer fogo do céu como uma descrição perfeita dos Estados Unidos. E mais uma descrição que Pietro Baldi destaca é a previsão de João Evangelista de que ninguém vai poder comprar ou vender nada sem ter o nome e o número da besta na mão e na testa. Pietro Baldi explica que isso é exatamente o dólar, que realmente o mundo inteiro depende do dólar para fazer comércio a nível internacional. E também vários países usam o dólar como moeda corrente. O Brasil mesmo não pode fazer nada, nem pensar em fazer nada sem ter um mínimo de lastro em dólar para o seu comércio internacional. E todos querem dólar. Essa é a verdade. Quem que não quer dólar? Quem que não quer ter dólar na mão? E fica com dólar também na testa, na mente, buscando auferir esse poderoso meio monetário para poder se dizer rico ou ter bem-estar. E o número 666, mais do que explicado, é a simbologia numérica do dólar, que seria a materialização, ou seja, o materialismo puro e bruto, onde o dólar simboliza a busca que a pessoa quer de ser rica, independente de ter a riqueza espiritual. E este canal, gostaria de acrescentar mais algumas informações. Segundo espiritualistas diversos, em particular Divaldo Pereira Franco, os americanos nada mais são do que a reencarnação do Império Romano. O povo romano desencarnado ao longo dos séculos, do início dos primeiros séculos da era cristã, foram reencarnando aos poucos em outros países, e com a conquista do Império Britânico da América do Norte, o povo romano, ou o perfil espiritual romano, foi para a América do Norte. E eles provam isso. Por exemplo, a tendência dos americanos de construir tudo em arco, como o Capitólio, a Casa Branca, o gosto americano pelas lutas de gladiadores, 2 ou 3, 4 homens lutando num ringue, se esbofeteando e se massacrando até sangrarem, é o gosto típico do romano que foi para os americanos. O interesse que o romano tinha pelo direito, que foi importado também, os americanos são apaixonados pelo direito. A águia, até a águia, que era o símbolo do exército romano, é o símbolo também das forças armadas do exército americano. O símbolo de Nero, 666, que representa Nero, então ligado ao Império Romano, como um dos imperadores romanos, foi também levado para os Estados Unidos, ou seja, há uma ligação unívoca entre Nero, o Império Romano e os próprios Estados Unidos. Um outro exemplo interessante é que os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, tiveram que ir para a Itália. E lá pela década de 45, 50, quando os soldados americanos entraram pela Itália adentro, começaram a surgir aqueles filmes da década de 50, 60, que eram grandes filmes da era romana, Quo Vadis, Ben-Hur, etc., Cleópatra, que, segundo os espiritualistas, nada mais foi do que os soldados indo para lá e os americanos tocando naquela terra começaram a ter memórias, lembranças vagas daquela era pujante do Império Romano na Itália, e expressaram isso nos filmes. E temos a igreja, que é apostólica católica romana, mostrando que o romanismo, a tendência de Roma, incorporada na igreja, também de uma certa forma foi para os Estados Unidos, e expressa também o 666, como nós já comentamos naquela carta, naquele édito de Pio IX. E por último, nós queremos mostrar o capitalismo. Os Estados Unidos é a capital, é o berço, é a mãe, seria o líder capitalista do mundo, e fizemos um estudo neste canal que podemos mostrar
se alguém quiser pode consultar depois, provando que o materialismo, do ponto de vista econômico, é expresso no capitalismo, mostrando que a forma bestial também foi incorporada à forma econômica. Ou seja, o capitalismo nada mais é do que um egoísmo puro e claro, onde o ter, o obter, o concentrar é que importa. Nada importa mais, não importa que haverá mais pobres, que as pessoas serão prejudicadas, que os trabalhadores serão explorados, isso não interessa. O importante é o vencedor e o resto é perdedor e paciência. Então, essa forma indiferente aos pobres e necessitados, só importando a riqueza, que é a forma egoísta materialista de expressar-se na economia, também os Estados Unidos lidera, comprovando até por esse aspecto que efetivamente eles são uma forma da besta descrita no livro das profecias.